Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga e este é o 112º episódio do podcast Ansiedade. Como é que você está? Como é que estão as suas emoções? Onde andam os seus pensamentos? Como que você se sente ultimamente em relação à sua vida? Eu tô bem, eu tô um pouco melhor. Pra mim, a sensação é que o ano começou agora e já te conto por quê. Amanhã, enfim, eu retorno à minha vida fitness, então eu vou retomar o Pilates, né? Mas voltar à minha querida musculação com meu personal querido. Nossa, que falta que isso me faz. E foi pensando exatamente em amanhã, né? Dia 11 de março, se você escuta esse episódio em tempo real, amanhã, dia 11, eu volto então pro Pilates, 8 da manhã, e às 17h30 pra musculação, que eu sou apaixonada. E pensando nisso, no meu retorno, eu comecei a pensar e a lembrar como que eu lidei desde outubro de 2023, né? Eu tive que lidar com muitas emoções difíceis, então foi pensando nisso que eu fiquei motivada a conversar sobre você. Então eu espero que este episódio faça sentido, te traga muitos insights, muitas reflexões profundas. E se não, que eu acho difícil, que te seja uma boa companhia e boa audição. O dia era 12 de outubro de 2023, em que eu decidi que a minha vida voltaria e se tornaria ainda mais rica, mais motivadora. E, bom, sem saber exatamente o porquê, mas entendendo o ciclo da vida, em que a imprevisibilidade acontece e que a vida, né, envolve isso, exatamente termos que lidar e experienciar situações que não queremos, mesmo quando os nossos planos são outros. E no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, era um feriado, eu estava na casa de praia com parte da minha família e eu estava ali refletindo muito naquele dia, naqueles tempos, de como eu gostaria de tornar minha vida ainda mais rica e como eu queria conseguir lidar melhor com o autoconhecimento que eu tinha adquirido depois de muitas crises, que se você me acompanha aqui há muito tempo, você vai saber bem, né, das dificuldades que eu precisei lidar na vida, por um término de um noivado, por perdas gestacionais, por perda precoce do meu irmão, tudo no contexto, né, de pandemia. Então, pós-pandemia, eu estava aprendendo a respirar de novo. E nesse dia 12 de outubro, eu acordei, peguei estrada e estou lá esperando a minha família na casa de praia, em Salvador. E quando, né, vem essa reflexão de, olha, eu vou colocar em prática o que eu aprendi na minha vida e eu vou lutar ainda mais por mim, para que minha vida seja muito mais extraordinária. E corta pra... Eu tô brincando de vôlei com os meus primos, futevôlei na verdade, né? Então eu torci o pé, doeu naquele momento, mas eu continuei jogando porque só foi uma dor rápida. Bom, corta para eu voltando de viagem, vestindo minha roupa. Já era segunda-feira e eu tava vestindo minha roupa para ir para academia e lá eu fiz a primeira série de agachamento, o meu joelho travou. E corta para um dia depois, à noite, eu acordo chorando com muita dor no meu joelho. E aí corta para... Já é o 7º dia que eu não estou andando. E
o fato de precisar lidar não só com a dor, porque a dor física foi a menor das minhas dificuldades, lidar mais uma vez com a frustração em que eu precisei encarar de várias frustrações que eu já estava respirando, então eu precisei lidar com a realidade de que a coisa que eu mais amo fazer para me divertir é meu treino. Pegar peso na musculação, é o crossfit, é a explosão de movimentos. A atividade física é muito da minha identidade. Desde pequena eu sou esportista, jogo handebol e tal, e enfim, eu fiquei muito frustrada, mas foi uma frustração que eu já estava meio que ainda fechando ali a cicatriz. Olha, peço desculpa se você capturar esse ruído de moto passando pela minha rua, mas vida real sendo vida real. Enquanto eu gravo esse podcast para você, eu moro numa rua bem movimentada, então se infelizmente você capturar algum som, eu espero que mesmo assim não perca a profundidade dessa reflexão. Então, ter que viver esses meses de outubro até então sem fazer o que eu mais gostava, eu tive que lidar com uma forma diferente com a frustração. Então é essa forma que eu quero te incentivar a, de repente, começar a propositadamente trazer para sua vida. É uma forma diferente de lidar com emoções difíceis. E é quando que algumas coisas importantes que a gente não tem na hora, a gente não tem na hora aquilo que é tão importante pra gente. No meu caso, por um adoecimento físico agudo, mas pode ser por uma mudança de emprego, um término de um relacionamento, um débito que você precise fazer para custear suas finanças, inclusive a própria experiência de sentir ansiedade, né? E isso te travar, por exemplo, de viajar sozinho, fazer uma palestra, interagir com pessoas desconhecidas, ter que morar sozinha, ter que lidar com a emoção difícil. O que a gente faz, né? Quando a gente sabe que algo é muito importante pra gente, mas a gente não tem na hora. E o fato da gente não ter na hora é porque a gente não tem controle nenhum sobre aquilo. A gente tem que esperar o tempo ou as circunstâncias mudarem, porque efetivamente o controle não está nas nossas mãos. E ainda mais entendendo que algumas coisas importantes que a gente quer ter, precisa viver, precisa agir, demoram tempo. Não sei se você já se perguntou isso, mas eu comecei a observar que coisas muito importantes na minha vida, elas demandam tempo. Não que tudo de bom para acontecer demora um bocado, mas realmente o que é muito significativo para mim demanda tempo. Por exemplo, construir o meu corpo até antes do meu joelho lesionar, demorou um tempo para eu chegar no percentual de gordura que eu estava, no tipo físico que eu estava de atleta. E uma alimentação, por exemplo, saudável e seu corpo responder à nutrição adequada demora tempo, né? Um relacionamento que para você hoje é muito importante demorou um tempo, né, para construir um vínculo, a confiança se instalar, a reciprocidade acontecer. E sabendo que a gente não tem na hora o que a gente gostaria, mas que é importante. E sabendo que essa coisa importante que a gente não tem na hora porque não depende da gente e que ainda demora tempo para ser construída, vivida, experienciada, faz com que a gente lide com frustrações, né? Frustrações de encarar a realidade na ausência daquilo que nos é importante e significativo. E essas frustrações que a gente vive, né? Que pode ser pelas perdas da sua vida, pelo histórico de relacionamentos
ruins que você teve, das mudanças que você precisou encarar na sua vida, por escolha sua ou não, faz com que a gente desmotive, né? A gente não fica com energia. A gente não acorda mega animado para viver a vida. A gente não acorda e não tem energia para fazer outra coisa porque nossas emoções já estão desagradáveis o suficiente, afundando todo o nosso corpo. Então, na ausência de motivação, o que acontece? Acontece que a gente fica ainda mais insatisfeito. Por quê? Porque a gente não tem ânimo para realizar as ações que efetivamente mudarão a nossa vida. Então, além da frustração, além da perda de reforçadores, além da ausência de coisas que são importantes para a gente ainda tem que lidar com a insatisfação de não estar vivendo o que a gente quer e com a insatisfação de estar sentindo tudo aquilo, né? E a própria insatisfação de não estar conseguindo fazer as coisas que deseja e precisa fazer, né? A autoestima é a primeira coisa a cair, porque a autoestima é aquilo que eu penso e sinto ao meu próprio respeito. E se eu não penso que eu sou capaz de fazer e não sinto minha vida acontecendo, não é feliz que eu vou ficar. Não é gostando de habitar na minha própria pele que eu vou gostar, né? Não há essa experiência de gostar se dentro da minha própria pele eu lido com percepções e sentimentos de coisas que não é o que a gente quer, coisas que não é o que faz sentido pra gente, coisa que nem somos. E essa insatisfação, a depender de outras circunstâncias, faz com que a gente deprima mesmo. E a depressão exatamente a perda de vontade de fazer as coisas, a perda do brilho da vida mesmo, né? O mundo meio que de colorido fica preto e branco. Um vazio que a gente sente, uma insatisfação com qualquer coisa, inclusive uma insatisfação até pela insatisfação que sente. E a depressão vem muito desse caminho, quando a gente mais lida com dores, frustrações, históricos de amigos falsos, histórias de vida difícil e a realidade que não está satisfeita, que não está boa pra gente. Então a depressão a gente explica muito dessa maneira. A ausência de reforçadores, né? Além de outras coisas também, que eu acho que poderia ser um próximo episódio, né, de podcast. Inclusive, alguns de vocês já me pediram para falar sobre depressão e eu sinto que eu tô devendo, né? Então, corta, né, para a história que eu estava te contando. Hoje eu tava arrumando minha casa e pensando, vou acordar, amanhã já vai estar tudo pronto. Depois do atendimento vou preparar minha dieta. Antes de atender eu já vou ter feito pilates. Depois de preparar a dieta eu vou poder treinar. Então vou separar já as roupas, lavei o meu tênis. E pensando e fazendo isso, eu lembrei que dia 12 de outubro eu tinha rompido com... Dia 12 para 14 de outubro, né? Porque dia 12 foi o dia que eu decidi e 15 mais ou menos foi o dia da lesão. Que agora, né, eu vou poder retomar essa minha decisão de tornar minha vida rica. Você já pensou em tornar a sua vida rica? Porque eu sei que você pode estar lidando com muitas dores neste momento, com muitos desafios, mas infelizmente, para a gente, né, conseguir alcançar essa vida rica, construir essa vida extraordinária que a gente quer viver, não vai acontecer se a gente não der o primeiro passo, se a gente não fizer o que precisa ser feito, mesmo lidando com insatisfação e frustração. Eu sei que a gente tem um tempo, eu levei um tempo também para voltar a respirar e não fazer com que essa frustração fizesse eu me anular de novo, fizesse eu deprimir de novo. Então eu disse para mim mesma que eu ia dar um tempo para sentir o que eu estava sentindo, que eu estava vivendo uma fase difícil na minha vida que eu não previ, mas que a vida me reserva coisas bonitas de novo. E essa atitude de a dor vai passar, eu vou entristecer um pouco mais, mas eu não vou deixar de tornar minha vida rica
Veio tudo à tona nessa perspectiva de que, olha, agora uma das coisas que eu tanto desejo, vou poder fazer de novo. E aí o convite que eu quero te fazer é que você comece a construir a vida que você deseja, embora lidando com momentos, com pensamentos, com memórias e emoções difíceis. Na minha época, que eu deprimi bastante, quando eu tive todas as perdas e lutos, eu busquei ajuda da minha psicóloga, né? E hoje, o que me permite ter esse entendimento e ter essa experiência lidando com essa minha fase de lesão que aconteceu, eu pude não perder todos os avanços que eu tinha alcançado. Então, eu te convido muito a abrir espaço para investir na sua terapia, no seu autoconhecimento, nesse suporte psicológico que o profissional psicólogo te dá, né? E eu espero, e inclusive exponho para você, se você está aqui pela primeira vez e também já me acompanha há um tempo, que eu atendo online e você pode falar comigo e eu espero te ajudar de alguma forma, porque a vida rica que você deseja, as coisas que você deseja viver e não estão presentes hoje, tiram muito a alegria de viver. Mas o suporte psicológico ele é fundamental para que quando essa fase passe, porque passa, a dor passa, você esteja engrenada para continuar construindo sua vida rica e não entre, por exemplo, num processo depressivo que é inerente quando a gente lida com muitas dores e sentimentos difíceis. Eu espero muito que essa reflexão traga alívio ao teu coração e direcionamento para as tuas próximas escolhas. Te convido a me dar um feedback do que você achou desse podcast, deste episódio. No Instagram, você encontra o nome @psitalitacouto, PSITHALEITA Couto, Psitalitacouto. E se você puder, quiser e conseguir, me dá 5 estrelinhas abaixo da minha foto, vai ajudar muito dessa forma. E a gente se vê então na próxima semana, tá bom? Tenha uma semana excelente e próxima semana eu espero te contar aqui como eu tô me sentindo mega feliz por ter voltado à vida que eu tanto gosto e que eu sinto falta. Combinado? Até semana que vem. Até lá!